8 horas em ponto, eleições 2018, com o compromisso de levar ao eleitorado sergipano as propostas dos candidatos ao governo do estado. Hoje é o quinto dia em que a TV Atalaia Record TV abre espaço para a série de entrevistas com os candidatos. O quinto a ser entrevistado, por ordem de sorteio, é o Márcio Souza, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Bom dia, bem-vindo à TV Atalaia Record TV. A gente agradece sua presença aqui e eu já começo essa rodada de sabatinas te perguntando sobre segurança pública, já que atua também nessa mesma área. Quais são os seus projetos, as suas ações para melhorar a segurança pública no estado de Sergipe? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os sergipanos, sergipanas. A segurança pública tem se tornado, nos últimos anos, o grande problema, não só de Sergipe, mas também do Brasil. Como atuo na segurança pública há mais de 20 anos, o nosso governo terá um grande compromisso com esse setor. Um setor que precisa ser modificado do ponto de vista do modelo de segurança pública. Um modelo que precisa ter a prevenção como objetivo principal, a aproximação com a comunidade, fortalecimento dos conselhos de segurança, como também ampliar, sobretudo, os investimentos em inteligência. Precisamos também ampliar o policiamento nas regiões litorâneas, Um estado que precisa do turismo para desenvolvimento, precisa ampliar o batalhão de turismo para a região sul, litoral sul e também para o litoral norte. Precisamos ter a clareza de que o combate às drogas, como é feito o modelo nacionalmente e também aqui em Sergipe, ele penaliza as comunidades mais pobres, os negros e da periferia. Então nós precisamos ter outra relação com toda essa problemática que é o tráfico de drogas. Qual seria, então, essa outra relação, essa outra vertente de entender o tráfico de drogas e também prevenir? Porque existe a política de punição, quando o problema já existe, e também existe a política de prevenção, para prevenir a violência e o crescimento do tráfico de drogas, principalmente nas áreas mais pobres. Quais seriam, então, essas ações para a prevenção da violência e tráfico de drogas? Primeiro, nós vamos valorizar o homem e a mulher da segurança pública, Hoje nós temos, dentro da segurança pública, sobretudo na Polícia Militar, um crédito de alimentação muito baixo. Nós temos também falta de condições de trabalho e investimentos, por exemplo, no treinamento. O policial, nas suas formações, dá 10 tiros. O policial não tem uma formação e um treinamento intenso em defesa pessoal. E também, sobretudo, na questão dos direitos humanos. Nós precisamos ampliar esses investimentos, sobretudo nas questões dos vulneráveis, mulheres, crianças, porque a violência familiar também tem sido um dos focos de crescimento, além dos homicídios. Lembrando que, além de policial, ele é também economista, por isso é importante frisar que, nesse país em que se tem aí milhões de pessoas desempregadas, aqui em Sergipe, dados recentes mostram que 170 sergipanos estão desempregados. Tocando, então, esse assunto, qual seria o seu plano de ação para melhorar, para que Sergipe pudesse sobressair dessa crise e houvesse geração de emprego e renda para a população? Precisamos ter um plano de desenvolvimento estratégico para Sergipe, Investir na agricultura familiar, sobretudo na agroecologia, a agroagricultura. Precisamos também investir no turismo, como eu já coloquei bem aqui, as rotas de turismo que temos em Sergipe, precisa ter estrutura para atrair. E se não diminuir os índices de criminalidade, o turista não vai vir para Sergipe. Além de tudo, nós precisamos promover a qualificação da juventude, para que ela possa estar apta ao mercado de trabalho. E, sobretudo, investir o lucro do nosso banco, que é o Banese, mais 90 milhões, no fomento do empreendedorismo. Isso é fundamental. Então, o governo é um indutor do desenvolvimento. Ele tem que ampliar, sim, os serviços públicos, como construção de creches, de áreas de lazer, de cultura, para que possamos também gerar emprego e renda com as obras públicas. Em um site de política, o candidato expressa que o que se vê no comando da política são grupos que apoiaram o golpe militar, que pavimentou o caminho para o governo Temer, que você diz que é o mais impopular da história por retirar direitos e impor o retrocesso. Explique essa afirmação. Exatamente, Tamires. Em Sergipe, nós temos os representantes do governo Temer e aqueles que pavimentaram o golpe, votaram no impeachment de uma presidente eleita democraticamente e colocaram lá um governo ilegítimo. Nós do PSOL
fazemos a análise dessa conjuntura e fomos às ruas em 2017, em todas as greves gerais, junto com o setor progressista. Então, nesse momento, o setor progressista, que faz as lutas junto com a juventude, precisa entender que não deve escolher o menos pior, mas com certeza, com 9 candidaturas, teremos segundo turno e a candidatura de Márcio Souza, do PSOL, da esquerda, é uma candidatura para dialogar com o setor progressista, para mostrar a ele que não dá para manter a mesmice que está em Sergipe. Sobre a questão da economia, eu citei aqui sobre o desemprego, só uma ressalva, são 70 mil pessoas desempregadas, 170 mil pessoas desempregadas aqui em Sergipe. Em relação a saneamento básico e infraestrutura, qual é o seu plano de governo? Sergipe ainda tem um déficit a questão do saneamento básico, né, tratamento de água, de esgoto. Então, para que isso consiga ampliar, primeiro, vamos manter a DESO, não vamos privatizar a DESO, né? Vamos buscar dentro do Ministério das Cidades, e aí a bancada de Sergipe precisa entender que o principal não é fazer festa, o principal é termos emendas, né, de bancada para que possamos realmente fortalecer o saneamento básico, porque ele melhora muito a saúde pública, as condições ambientais e respeito ao meio ambiente também. Então, será, com certeza, uma prioridade. Mas hoje nós temos uma realidade que é a PEC, né, que limita os gastos sociais e, com certeza, com esse governo que está aí, esses investimentos na área de infraestrutura estão cortados. Precisamos ter essa consciência de que o próximo Congresso, os próximos deputados federais e senadores de Sergipe precisam contribuir para que essa medida seja revogada. Sobre saúde, o que pretende fazer, se eleito for, para melhorar o atendimento, principalmente no tocante à saúde básica para a população de Sergipe? Temos que ter compromisso. Governos anteriores ampliaram as unidades de saúde. Nós precisamos promover a saúde, valorizando, primeiro, o servidor da saúde, que também está, como eu estou, enquanto servidor com salários atrasados. Precisamos também ter uma saúde pública e não terceirizar, e não privatizar esses serviços. Precisamos investir na especialização, precisamos investir também nessa questão da saúde básica, fazer parcerias com municípios para que eles possam efetivamente ofertar serviços para que não tenha uma superlotação nos hospitais esses que não têm especialidades como a ortopedia. Então, nós precisamos ter essa clareza. Não vamos entrar na ilusão de construir um hospital do câncer sem ter condições. Precisamos promover a saúde básica das populações mais carentes, que precisam de um SUS fortalecido e com mais investimentos, porque o SUS precisa de mais recursos para poder ampliar os serviços que são demandados pela sociedade sergipana. Esses outros recursos que o senhor quer dizer, vai além da estrutura, quais seriam então esses recursos? Então, os recursos, primeiro, como voltando à PEC que foi aprovada, que limita os investimentos. Então, eu tenho 4 filhos e um neto. Então, à medida que meus filhos e meus netos, por exemplo, tenham demandas, eu não vou poder ampliar esses recursos, porque o próprio governo já vai cortar esses recursos. Segundo ponto, vou chamar a população para que ela possa decidir. Os royalties, né, do petróleo e do gás e o lucro do Banese, eles serão colocados em um plebiscito para que a população decida para onde vão esses recursos, que são recursos oriundos da produção do gás e do petróleo, que são recursos que não são renováveis, e do lucro do nosso banco, que é muito importante, que é o Banese. Qual é a sua opinião sobre essa polêmica que se discute no Brasil atualmente sobre porte de arma de fogo? Veja, enquanto policial militar, enquanto agente do Estado, eu defendo que o Estado, os seus agentes, tenham sim o porte de arma, né, letal, que ainda é necessário, que tenha outras medidas progressivas para combater, né, o avanço progressivo da força. Mas para a sociedade, nossa posição é que a sociedade não precisa ter o armamento disponibilizado. O Estatuto atual dos Armamentos já confere ao cidadão o direito de ter a posse. Então, nos ditames da lei atual, está correto. Não dá para fazer um discurso ilusório de que ao porte da arma, né, na cintura do cidadão, vai ter mais segurança, vai gerar a paz social. Isso não vai acontecer. Precisamos que uma cultura de paz casada com a sociedade civil organizada e o Estado, para que possamos não só a população urbana, mas sobretudo a população rural, porque a criminalidade tem migrado do setor urbano para o rural e lá está sobretudo essa demanda por armas.
Sobre educação, importante pilar para o desenvolvimento de qualquer sociedade, quais são os seus projetos? Primeiro, valorização do magistério público, né? Os professores estão com sua carreira totalmente prejudicada nos últimos anos, sem incentivo e estímulo para podermos melhorar sua formação. Segundo ponto, precisamos investir na ampliação da jornada ou chamada ensino em tempo integral. Não nesse modelo, um modelo que não tem compromisso com o diálogo e a democracia com a comunidade escolar. Então, nós teremos esse importante viés. Outra situação, o Estado de Sergipe não possui uma universidade estadual, né? Nós teremos também esse compromisso de ampliar esse projeto e colocar em prática para que também o sergipano possa ter mais acesso, além da Universidade Federal, que já foi ampliada no último período, também uma universidade estadual para servir aos trabalhadores e ao povo pobre de Sergipe. Em relação a meio ambiente, quais são suas propostas? Veja, a questão do meio ambiente é importantíssimo. Nós temos belezas naturais e aí tem a questão do saneamento básico, a questão do tratamento dos resíduos sólidos. Então, nós precisamos iniciar um processo de transformação. Claro, precisa de recursos. Nós precisamos ter o compromisso de colocar no orçamento público e nosso plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, tem que ter aporte de recursos que valorize a Secretaria de Meio Ambiente, né, os órgãos de meio ambiente do município. Então, nós teremos esse compromisso e isso começa com o saneamento básico e com a preocupação com a questão dos resíduos sólidos. Já está um consórcio aí pelo governo em andamento e nós vamos dar mais profundidade e educação ambiental para que as próximas gerações tenham essa preocupação, né, de manter as nossas belezas naturais, os manguezais, né, e todos os biomas aqui existentes em Sergipe. Então existe essa probabilidade, né? Sim. Planos para infraestrutura, pavimentação? Veja, no governo do pessoal de Márcio Souza, nós não seremos um grande prefeito, né? Nós não utilizaremos recursos para pavimentar no caso, o setor urbano, as cidades, né? Isso é papel do prefeito. O governador, ele tem responsabilidade com as estradas, com a mobilidade urbana, então nós teremos esse compromisso. Quando nós fizermos o dever de casa, poderemos sim ajudar as prefeituras, sobretudo do interior, que não tem recursos e são dependentes, sobretudo, do fundo de participação dos municípios. Mas não iremos utilizar, né, recursos para fazer pavimentação asfáltica na zona urbana sem que o nosso compromisso com as rodovias estejam feito, ou seja, o nosso dever de casa. E nas estradas, quais são os projetos para pavimentação? Exatamente. As estradas de Sergipe não têm acostamento, estão praticamente, na verdade, né, deteriorando, né? Isso do sul ao norte, né, lá no sertão, nós temos essa realidade. Então, eu quero entrar para a história como um governador que vai renovar, né, a malha rodoviária e incluir nelas, né, tanto o acostamento como também em cidades próximas uma ciclovia, porque hoje a mobilidade se dá também pelo ciclismo, como também o lazer. E nós precisamos ter esse direcionamento, como por exemplo a estrada ali entre Lagarta e Itabaiana, passa por Campo do Brito, Macambira, São Domingos, ali nós temos várias belezas naturais. Então é necessário também que tenha um acostamento e uma ciclovia para ter acesso também ao turismo. O seu plano de mobilidade inclui algo voltado para pessoas com deficiência? Com certeza, é uma preocupação nossa, porque nós defendemos as minorias, né? A comunidade LGBT, as comunidades quilombolas, a juventude, precisamos também ter essa preocupação com acessibilidade, né? Com acessibilidade dessas pessoas portadoras de necessidades especiais e teremos sim, com certeza, um compromisso, porque nós somos, como princípio, a inclusão social, a solidariedade. Esse compromisso inclui quais ações? De imediato, desenvolver centros, né, especializados de atenção a essas pessoas, né? As escolas, eu estive no povoado Preguiça, em Diaroba, e fomos abordados num bate-papo por uma mãe que levou para nós essa preocupação em que a escola não tinha as condições necessárias, né, de encaminhar o seu filho para ter um diagnóstico e aí sim ter uma assistência necessária. Então nós teremos que ter essa assistência na educação, na escola, mas também na saúde. Então nós vamos ter toda uma preocupação de implementar essas medidas desde as primeiras idades, a primeira idade dessa criança, e aí conseguir ter políticas públicas para que ela possa se desenvolver e, ao longo do tempo, ter uma autonomia, né, dentro das limitações colocadas pela biologia. Essas políticas públicas no tocante à mobilidade urbana incluem sinalização? Sim.
no meu dia a dia como policial militar, eu percorro várias cidades, né? Nós somos policial de Cristinápolis, a Canindé, né? De Propriá, a Tobias Barreto. Então, nesse deslocamento, a gente verifica muito a questão de falta de sinalização, o que vai ocorrer acidentes, né? Prejudica também o escoamento da produção. Então, sinalizar as rodovias estaduais é fundamental e também para a segurança pública é necessário monitoramento, né? Sobretudo, no caso dos entroncamentos das rodovias, precisa ter também monitoramento para acompanhar os deslocamentos de possíveis criminosos. Uhum. O senhor tem agora 20 segundos ainda, caso queira usar, para terminar o seu pronunciamento. Eu quero agradecer, porque foi um momento importante para o povo sergipano saber que Márcio Souza, policial militar, economista, pós-graduado em gestão pública, um sergipano da instância, está com toda a vontade de fazer diferente e enfrentar essas elites que sempre estiveram no poder e são golpistas. O seu tempo acabou, agora o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Ontem estivemos no nosso primeiro comício com Boulos, né? Nosso candidato a presidente, junto com a nossa companheira Guajajara, na vice. Tivemos lá todos os movimentos sociais que dão apoio a esse projeto. Mas o pessoal sozinho não é suficiente. Nós precisamos ter uma aliança maior, uma aliança popular, uma aliança com o campo progressista, que foi às ruas. Então, nós teremos esse compromisso de debater, né, o nosso projeto e, como nós teremos pouco tempo pela legislação, nós agradecemos esse momento e que procurem Márcio Souza nas redes sociais, para que possamos, no embate dos problemas objetivos e reais da sociedade, procurar soluções palatáveis e possíveis para Sergipe. Sergipe é um estado que tem petróleo, que tem um povo trabalhador e precisa ter mais dignidade, esperança e, sobretudo, dignidade humana. Esse será um governo da solidariedade. O senhor tem 3 segundos, caso queira usar. Apenas agradecer também pela sua gentileza e de toda a produção.